Meus irmãos, todo mês de janeiro, fevereiro e março, nós temos a campanha dos 12 cestos cheios. Diga comigo, o meu cesto vai transbordar. Fala com um pouco mais de convicção. O meu cesto vai transbordar. Este ano, na nossa campanha na igreja em Salvador, que é toda quarta-feira, eu estou pregando sobre eu decidi vencer. Aqui na nossa igreja em Feira de Santana, eu estou pregando sobre eu decidi prosperar. Você pode dizer isto? Eu decidi prosperar. Quero deixar muito claro para o irmão e a irmã, ao longo dessas 12 semanas, você vai perceber que prosperidade vai além de dinheiro. E que para que haja prosperidade, alguns caminhos precisam ser tomados e trilhados. Na semana passada, eu falei aqui sobre decida prosperar. Porque o primeiro passo é edificar, organizar a minha mente para cumprir o propósito estabelecido. Hoje eu quero falar com os irmãos sobre o caminho da prosperidade. Nós vamos ler alguns textos bíblicos e algumas provocações serão feitas em nossa alma. Vamos começar pelo livro de Jó, livro que recebe o nome de Jó, capítulo de número 8. Jó, capítulo de número 8. Eu acho que você não deve faltar nenhuma terça que se segue. Aqui e acolá você vai levar um solavanco na costela, mas se for para lhe ajudar a mudar, então isto é extraordinário. Amém? Jó capítulo 8, versículo 7 diz assim: o teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá em extremo. Olha só, o teu princípio começou pequeno, mas você vai crescer extremamente. Quem recebe esta palavra, diga amém. Melhor começar pequeno e crescer do que nascer com problema de gigantismo e morrer cedo. Então recebe esta palavra. Você está olhando para o teu presente e está dizendo: meu Deus, eu sou pequeno, eu não consigo, eu não alcanço. E o Senhor está dizendo: o teu futuro será grande em extremo. Aleluia. Agora vamos para Provérbios, capítulo de número 21, versículo de número 5. Provérbios, capítulo 21, versículo de número 5. Quem encontrou, diga amém. Os pensamentos do diligente levam-no à abundância, mas o apressado irá à pobreza. Os pensamentos do diligente o levará à abundância. Por quê? Porque ele é planejado, porque ele se organiza,
mas o precipitado irá à pobreza. Você está me entendendo? Diga amém. Dá um toque no irmão do seu lado e diz para ele assim: cuidado com a precipitação. Cuidado com a precipitação. Vamos ler um outro texto. Nós vamos ler alguns. Salmo de número 67. Salmos de número 67, versículo de número 1. Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Coloque a sua mão sobre a sua cabeça assim e diga comigo: Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Repete: e nos abençoe. Vamos ler apenas mais um texto, Salmo 128, e daí em diante a gente vai refletir em alguns outros que vão enriquecer o nosso entendimento da palavra de Deus. O Salmo 128 diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos dos teus filhos, e a paz sobre Israel. Outra vez diga amém. Prosperar. Eu mostrei para os irmãos semana passada que a palavra hebraica Tezalek não está relacionada à riqueza financeira, ainda que inclua. O conceito é de ter o caminho plano, ser bem-sucedido, alcançar bons resultados. À luz da palavra de Deus, a prosperidade está ou tem como base a confiança em Deus e a decisão de honrá-lo na observância dos seus decretos. Vou repetir: a prosperidade está em confiar em Deus e honrá-lo na observância dos seus decretos. Segundo a Bíblia, a verdadeira prosperidade inclui alguns princípios espirituais que não devem ser ignorados no caminho da prosperidade. E entre esses princípios está, primeiro, honrar a Deus. Segundo, honrar aos pais. A honra a Deus se dá pela submissão e obediência aos seus preceitos. A honra aos pais se dá pelo reconhecimento da autoridade que eles exercem sobre nós. Eu atendi um filho outro dia revoltado com o pai, alcoólatra, e ele estava
revoltado e decidido a abandonar o pai à míngua. E quando eu conversava com ele, ele disse: eu já vi o meu pai batendo na minha mãe. Eu disse: está errado, tem que ser corrigido, os posicionamentos têm que ser tomados, mas entenda um princípio: a obediência aos pais é condicional. A Bíblia diz: no Senhor. Então eu devo obediência aos meus pais naquilo que as suas determinações não me colocam na oposição à orientação divina. Mas a honra é incondicional. Você honra a teu pai e a tua mãe, a despeito de qualquer circunstância. Tem alguém aí, não? Além de honrar a Deus e honrar aos pais, a prosperidade caminha sob o princípio de não amar a Deus e às riquezas. A Bíblia diz que ninguém pode servir a dois senhores. Amará um e aborrecerá ao outro. Confiar no Senhor, obedecer os seus decretos e ser fiel no pouco. Presta atenção: se você deseja prosperar, mas não consegue ser fiel no pouco, você não será quando o muito acontecer. Porque fidelidade não é questão de condição, é questão de decisão. Agora, eu quero compartilhar com os irmãos 3 pilares do caminho da prosperidade, em linhas gerais. E depois nós vamos conversar um pouco sobre como direcionar a prosperidade para que haja fluidez daquilo que o Senhor quer fazer acontecer em nossa vida. Eu gosto de ver na internet, quando você fala que você vai falar sobre prosperidade, as pessoas já começam lá a criticar, achando que você vai falar de dinheiro o culto inteiro. É incrível que estas pessoas são cativas do dinheiro, são tão cativas que todas as vezes que você falar de prosperidade ou riqueza, elas pensam que isso se limita a dinheiro. E alguém já disse que há pessoas que são tão pobres, que a única coisa que elas têm é dinheiro. Eu estou lhe chamando à prosperidade dentro do padrão das Sagradas Escrituras. E o primeiro pilar do caminho da prosperidade é visão. Diga comigo, visão. Te faço uma pergunta: o que você vislumbra? Você visiona o seu futuro? Vou fazer uma pergunta chata, mas é uma pergunta que já me foi feita. Como você se vê daqui a 3 anos? Ou você não se vê? Como você se vê daqui a 5 anos? Pessoas que não têm visão do futuro fazem guerra pelo presente, porque a sua visão está limitada ao aqui, ao agora. Olha o que Paulo diz aos Filipenses no capítulo 3, versículo 12 ao 15: não que eu seja perfeito, ou que eu já tenha alcançado, mas prossigo para alcançar aquilo para o que também fui alcançado. E é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para as que estão adiante de mim, prosseguindo para o alvo,
pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Paulo está dizendo: não sou perfeito, não alcancei ainda o meu propósito, mas eu vou alcançar aquilo para o que fui alcançado. E para isto, diz Paulo, eu abdico, esqueço as coisas que ficam para trás e prossigo para aquelas que estão adiante de mim. Estou focado no futuro. Presta atenção, o retrovisor do seu carro é menor do que o para-brisas, justamente para que a sua visão de futuro seja mais ampla do que a visão do seu passado. Se você deseja prosperar, tenha visão, porque a visão é o que te ajuda a estabelecer a meta. E a melhor maneira de projetar o futuro é olhando para ele. Presta atenção, a maioria das pessoas não planeja fracassar. Fracassa porque não planeja. Quem tem visão de futuro trabalha com planejamento. Um certo pensador disse que o futuro é o passado planejado. Não há prosperidade sem visão. Vamos lá, eu queria que Deus me desse agora 100 mil reais. Aleluia! Se Deus te der hoje 100 mil reais, você sabe o que fazer com ele? Você tem um plano para ele? Você tem um plano para ter 100 mil reais na mão e nunca mais ficar sem ter 100 mil reais? Ou você pensa em ter esse dinheiro agora para simplesmente chegar ali e comprar um carro, para mostrar para o seu vizinho que você comprou um carro parecido com o dele? Um homem, uma mulher que pretende prosperar precisa ser guiado pela sua visão. Um homem de Deus é guiado pela visão. Uma mulher de Deus é guiada pela visão, porque a visão sustenta o projeto. O Senhor espera que nós sejamos transformadores de ambientes, que nós tenhamos a habilidade de transformar ambientes hostis em oportunidade de crescimento. Veja Jacó na casa de Labão. Tudo pregava contra ele. Seu salário foi mudado 10 vezes. Mas Jacó prosperou a ponto de se tornar mais rico do que o seu sogro, que lhe havia enrolado e lhe havia mudado o salário 10 vezes. José foi vendido pelos seus irmãos, hostilizado na sua própria casa, perseguido na terra da escravidão, preso, suportou o processo e se tornou governador do Egito. Deus não mudou. Eu vou repetir porque só 2 crentes ouviram. Deus não mudou. Suporta o processo e Deus te leva ao destino que Ele planejou para a sua vida. Não perca a visão. Vou mexer contigo. Segundo lugar, no caminho da prosperidade, você precisa estar atento à mudança. Dá um toque de leve no seu vizinho e fala com ele assim: aceite mudar. Aliás, eu já disse aqui aos irmãos
que é melhor querer mudar do que precisar mudar. Esteja atento à dinâmica da vida ao seu redor. Gênesis capítulo de número 32, a Bíblia diz, 33, a Bíblia diz que Jacó olhou para Raquel e Léia e disse assim: eu percebo que o semblante dos vossos irmãos e o olhar do vosso pai para comigo não é mais o mesmo. Jacó percebeu mudança no ambiente onde ele estava. Se você não ficar atento ao ambiente no qual você está inserido, você não percebe a necessidade de mudar de posicionamento, de estratégia, de linguagem, de relacionamentos e às vezes até mudar de ramo no seu negócio. Esteja apto a mudar, porque, disse e repito, querer mudar é melhor do que precisar mudar. No caminho da prosperidade, mudança é necessária, porque a mudança de postura traz mudança de resultados. Jacó arrumou as suas coisas e mudou, ele foi embora. Você conhece Jesus como Jesus de Nazaré ou Jesus de Cafarnaum? Jesus de Nazaré. Mas ele morava onde? Em Cafarnaum. Por que ele não ficou em Nazaré? Ele mesmo estabelece uma premissa que os crentes, numa hermenêutica distorcida, acham que aquilo é doutrina. Jesus está dizendo: nenhum profeta será honrado na sua terra. Isso não é uma doutrina. Jesus está trazendo uma palavra de censura, porque ele não foi honrado em Nazaré. Não obstante sua mãe ser de Nazaré, quando ele nasceu em Belém, seus pais moravam em Nazaré. Entretanto, quando o seu ministério começou, e ele teve 40 dias e 40 noites no deserto, quando ele sai do deserto, ele vem para Nazaré. Chega na sinagoga e lê o rolo do profeta Isaías. E ele é expulso da sinagoga, porque ninguém suportou ouvir o que ele estava ensinando. O Timoquisto. Ninguém suportou ouvir o que ele estava ensinando. Levaram-no para um monte alto, o chamado Monte do Precipício, e queriam jogá-lo de lá. Ele passou entre os seus algozes, e naquele dia, a Bíblia diz que ele foi embora para Cafarnaum. E sabe o que é incrível? Jesus só voltou em Nazaré mais uma vez em todo o seu ministério. E a Bíblia diz que ele não fez milagres em Nazaré por causa da incredulidade do povo. E o que era incredulidade ali? Ausência de fé? Não. Naquele texto, a incredulidade do povo era: eu não posso acreditar que ele é o Messias, porque ele é filho de Maria, de José, seus irmãos cresceram aqui entre nós, ele? Não, de jeito nenhum, não pode, ela? Não. Eles não aceitaram a sua pregação, porque não estavam dispostos a honrá-lo. E quando decidiram não honrá-lo, não aceitaram crer nele. Jesus não ficou em Nazaré. Presta atenção no que eu vou te falar, é duro, é chato, é ruim, mas não fique em lugares onde decidiram te desonrar. A tua prosperidade caminha pela
trilha da disposição de mudança. A não ser que Jeová olhe para você e diga: fica aí, sou eu que quero que você fique, faz parte do meu plano. Se Deus não lhe disser isto, aceite mudar, porque a prosperidade passa pelo caminho da mudança. Tem alguém aí não? Provoca seu vizinho de leve e diz para ele assim: analisa o teu ambiente. Terceiro pilar da trilha da prosperidade que eu quero compartilhar contigo, e aí então eu vou falar contigo sobre como fazer fluir a experiência da tua viagem de prosperidade. Se organize. Se você vai escrever, escreva assim: organização. Organização é a capacidade de transformar recursos em propósitos. Irmão, é pregação, é culto da palavra, mas o que você está recebendo é uma orientação bíblica para a sua prosperidade. Eu não quero que você fique passando o ano lamuriando. Eu nada tenho, eu nada sou, eu sou pior do que o verme debaixo da terra. Não finge humildade sofrendo de autocomiseração. Eu não quero que você crie o hábito de escrever para as pessoas fingindo estar passando necessidade para alguém ter pena de você. Você não nasceu para isto. Outro dia eu conversei com uma irmã que ela, para fazer uma pessoa que lhe devia lhe pagar, ela tirou a feira do armário e fez a foto do armário vazio, dizendo: olha como está o meu armário. Esvaziou a geladeira e deixou lá só umas garrafinhas de água para dizer: eu não tenho nada na geladeira. Eu falei com ela: a senhora acabou de reivindicar para a sua cozinha a ausência de coisas. Provoca seu vizinho, fala com ele: você não precisa disso. Deus vai enviar, Deus vai prover, Deus vai abrir portas, Deus vai encher o teu cesto, você vai prosperar, Deus vai restituir aquilo que Satanás extorquiu de você. Por qualquer via, o Senhor restituirá. Mas se organize. E aí, eu já falei aqui com os irmãos sobre uma filosofia japonesa que ganhou ênfase depois da Segunda Guerra, e que as grandes companhias e corporações do mundo estabeleceram como regra prática para o seu modus operandi. Anota aí se você estiver escrevendo. A primeira é senso de habilitação. O que é senso de habilitação? Não tenha nada que não serve para nada. Tem gente que tem tanta coisa em casa que não tem utilidade. Você tem duas opções: transforme isso em recurso, ou beneficie alguém que precisa daquilo que você tem e não serve para você. Tem alguém aí? Senso de habilitação. Eu estou lhe chamando para fazer uma faxina. Eu fui fazer uma faxina na minha biblioteca umas semanas atrás. Olha bem para mim. Eu encontrei provas minhas da minha 4ª série. Não tenha nada que não serve para nada. Senso de habilitação. Segundo,
Anota, porque você vai fazer uma faxina. Senso de utilização. Não desperdice tempo, nem espaço. Você tem tanto móvel dentro de casa que você não consegue trilhar dentro de casa. Não, por se falar em móvel dentro de casa, essa semana eu acordei na madrugada, semana passada, saí do quarto, tudo apagado naturalmente. Quando eu chego na sala, uma boneca de Maria Vitória, com um vestido vermelho cheio de bolinha, foi colocada sentada no sofá, com o olho aberto, virado para a porta do quarto. Gente, você sabe quando sai aquele frio da sola do pé, como dizia meu avô, e sobe pela espinha? Eu dei aquela parada, fiquei olhando para ver se o trem se mexia, até eu identificar que era uma boneca. Eu já tinha clamado o sangue de Jesus umas 3 vezes. Não perca tempo nem espaço. E um detalhe que eu quero que você entenda dentro disso: se você estiver anotando aí, anota assim: ui, ui, ui. Estou te ajudando a prosperar. Olha só, o que eu estou te ensinando aqui, tem gente cobrando caro para ensinar. Eu poderia optar por, em vez de falar isso num culto, marcar uma conferência de prosperidade e cobrar. E você está sendo ensinado pela palavra com preço que já foi pago. Então você escreveu ui, eu vou explicar nesse instante. Agora escreve nui, N-U-I. Ui, nui, uni, uni. E escreve também nuni. Eu acho que você deveria colocar isso no seu escritório. Ui, nui, uni, nuni. Faz uma plaquinha e coloca lá no seu escritório. Quer ver? O que significa ui? Urgente e importante. Comece a selecionar as suas demandas assim: urgente e importante. É urgente? É. Qual o grau de importância para que eu coloque na minha lista de prioridades? Porque a gente acaba perdendo tempo ouvindo coisas que são urgentes, mas não são importantes. Então, selecione as suas prioridades. Isso é organização de tempo. NUI, não urgente, mas importante. Não é urgente, mas é importante. UNI, urgente, mas não importante. NUNI, nem urgente, nem importante. Então já aconteceu de eu estar aqui no púlpito, alguém me sinalizar para falar comigo, e quando eu vou ver, é urgente, mas não é importante. E eu tenho que definir entre o púlpito e a solução da questão. Já aconteceu de alguém me telefonar e dizer: vem aqui em casa 2 horas da manhã, porque o mar está pegando fogo. É urgente, mas é importante. Que eu tenho que ir 2 horas da manhã? Meu filho me ligou outro dia, 2h30 da madrugada, e disse: pai, um amigo me ligou agora que está bêbado e drogado na avenida tal, e pediu para eu ir buscá-lo e levá-lo para casa. Eu estava dormindo, com um olho aberto e outro fechado,
olhei no celular, vi as horas. Eu falei: por que você? É porque nós somos amigos. Cadê o pai? Está em casa. E a mãe? Também. E o irmão? Deve estar em casa. E por que tu? Porque se tu estivesse 2:30 da manhã precisando de carona, eu provavelmente iria eu mesmo te buscar, porque afinal de contas é meu filho na rua 2:30 da manhã, bêbado e drogado. Que o Senhor o proteja. Então é urgente. Mas qual é o grau de importância? Cuidado para você não ficar arrumando guerras que você não precisa. A Bíblia diz que aquele que se mete na discussão alheia, na questão alheia, é um tolo que tenta segurar um cachorro pelas orelhas. Nune, nem urgente, nem importante. E às vezes as pessoas querem te enredar numa viagem que não é para agora. Senso de habilitação, senso de utilidade. Decida o que fazer para que o seu tempo não seja consumido por coisas que não precisam ser feitas. Tem alguém aí, não? Diga comigo: eu decidi prosperar. Diga comigo: eu vou prosperar, em nome de Jesus. Diga para o seu vizinho: não me atrase. Terceiro senso, senso de organização. Ter sempre um lugar para cada coisa. E depois de usar, coloca de volta no mesmo lugar. Você vive perdendo a chave do carro. Você vive perdendo os óculos. Você vive perdendo aquela camisa que você gosta. Tem gente que perde o carro no estacionamento do shopping. Fazer igual o bêbado que estava um dia parado na praça com a chave na mão assim. E o policial chegou e disse: o que você está fazendo parado na praça com a chave estendida? Estou esperando minha porta passar. Ele estava tonto, então as casas estavam circulando. Ele estava esperando a dele passar na frente da casa, na frente da chave, para ele abrir a porta. Não perca as coisas que deveriam ter lugar específico para estar. Eu estava pregando um dia sobre organização. E uma pessoa lá na bancada da igreja falou: conviver com esse homem deve ser muito chato. Aí minha irmã estava na fila da frente e ouviu o comentário. Porque eu estava falando que eu arrumo minhas camisas por cores, minhas calças por cores, meias e cuecas também, por cores, os ternos por sequência de uso, os sapatos marrom, preto, tênis, cada um na sua prateleira. Eu viajo com a minha roupa dobrada e quando eu chego no meu destino eu não preciso passar o terno, porque elas vão tão bem dobradas que chegam lá arrumadas para ser vestidas. E quando eu termino de pregar, eu dobro como se estivessem limpas e arrumo da mesma forma que levei. E se sobrou uma roupa limpa, eu vou usar alguma coisa, pode ser o pijama, para separar a limpa da que foi usada. Isso é só uma questão de organização. Você tem obrigação de ser igual? É claro que não. Mas que facilita a minha vida, de verdade facilita. Eu tenho uma biblioteca de aproximadamente 5.000 volumes. Então, para eu encontrar um livro, eu preciso que eles sejam organizados por seções. Porque senão, na hora de procurar, eu vou passar o dia procurando um livro para encontrar. Senso de organização. Se você quer prosperar, se organize. Posso ir mais um pouquinho?
senso de limpeza. Olha bem para mim, lugar limpo não é o que mais se limpa, é o que menos se suja. Terminou de lavar os pratos, arrume a pia. Terminou de comer, faça uma gentileza de pegar o prato com o outro prato, com a tigela de sopa, coloca um dentro do outro e leva para a pia. Mantenha seu ambiente arrumado. Acordou? Arrume a cama. Se você não é capaz nem de arrumar a sua cama, você não é capaz de arrumar as suas contas. Mantenha o ambiente limpo. Tirou o sapato, não enfia a meia dentro dele. Para quando você tirar o sapato dentro de casa, as visitas não precisarem pedir para abrir a porta. Senso de limpeza. Seca os pés direitinho, para não dar cheiro de macaco morto matado a tapa em dia de chuva. Escova os dentinhos, lava o cabelinho para não dar caspa. Senso de limpeza. Pastor, num culto de doutrina precisa ensinar isso? Ah, se vocês soubessem as coisas que eu ouço. Ah, se vocês soubessem as coisas que eu ouço. Tem coisa que eu nem posso falar no púlpito, que no encontro de casais eu até falo, que num curso de homens eu até digo, mas no púlpito tem menor de idade, não pode ouvir tudo. Senso de limpeza. E por último, senso de autodisciplina. Não espere que alguém lhe chame para fazer aquilo que você sabe que precisa ser feito e lhe compete fazer. Não espere que alguém lhe peça ajuda se você percebeu a necessidade de ajuda e pode ajudar. Há pessoas que não estão aptas para prosperar porque elas não seguem princípios básicos de prosperidade. Aí elas oram muito pedindo a Deus que a porta se abra. Aí a porta abre e ela consegue um emprego, e quando o patrão chega na sala dessa pessoa não consegue entrar, porque a bagunça é um caos. São pessoas que pensam que a prosperidade se resume ao bolso, e antes de prosperar financeiramente, a prosperidade acontece dentro de você. Se nessas 12 semanas, isso aqui é um curso que você está recebendo, se nessas 12 semanas você não sair daqui apto para prosperar, pode mandar colocar um risco de sal aqui, fazer uma oração e tu passar por cima, que é para ver se dá certo, porque se não for pela palavra, irmão, fica muito ruim. É por isso que tem lugares por aí que estão fazendo campanhas com rituais, patuás, porque as pessoas preferem o ritual do que a obediência a um princípio. Elas preferem aquilo que é palpável do que mudar a sua postura mental. Algumas delas preferem subir um monte 7 semanas seguidas do que mudar aquilo que precisa ser mudado. Diga comigo, eu vou prosperar. Agora rapidamente, e eu não me demoro, deixa eu falar sobre algumas coisas que você precisa tomar como providência, porque a sua prosperidade começa hoje. Aleluia, 10 pessoas ouviram. A sua prosperidade começa hoje. Então, primeira providência, evite endividamento. Presta atenção, o camarada chegou para mim contando vantagem e disse assim: eu estou com 27 mil reais aplicados.
Eu disse: parabéns. 27 mil aplicados é um bom começo. Um bom começo. Aí eu perguntei: aquela dívida lá na escola, você pagou? Ainda não. E aquela dívida naquela outra escola, porque você tirou teu filho de lá, porque você não pagou? Também não paguei ainda. E aquele conserto do carro na oficina do irmão X, pagou? Ô velho, aí você está pegando pesado. E aqueles aluguéis que você mudou e deixou lá 8 meses, quase uma gestação, pagou? Presta atenção, não é prosperidade se você está poupando sem antes estancar os sangramentos. A primeira coisa que você faz antes de poupar dinheiro é pagar aquilo que você deve. Lucas capítulo 41, versículo 43, Jesus ensina o princípio numa parábola de 2 homens que deviam a um só Senhor. E o Senhor perdoou a ambos. Aquele que mais devia foi perdoado, portanto em maior grau. Mas quando ele sai, ele tinha alguém que lhe devia muito menos do que a dívida que lhe fora perdoada. E o camarada chega e diz assim: tenha misericórdia de mim, tenha paciência comigo, eu vou te pagar. E ele manda colocar o indivíduo na prisão. Só que um outro servo daquele senhor que lhe havia perdoado chegou lá e contou para o seu patrão. E o patrão mandou chamá-lo e disse: eu não te perdoei a tua dívida, tu não poderias ter perdoado a dívida daquele que te devia bem menos do que eu te perdoei? Nós precisamos entender, e é princípio espiritual, que as nossas dívidas precisam ser tratadas. Paulo diz aos romanos: a ninguém devais nada senão o amor. Paulo não está proibindo você comprar a crédito, mas ele está dizendo: honra o compromisso assumido. Provérbios capítulo 3, versículo 28 diz: não digas ao teu próximo, vai e torna amanhã, e então eu te darei, se tu tens com que pagar agora. Se livre de endividamento. No Brasil existe a cultura do endividamento. A nossa mente tem que ser educada e tratada. Presta atenção, você sabia que nos Estados Unidos e na Europa, cartão de crédito não parcela? Você chega, compra e na próxima fatura vem o pacote. Aqui a gente parcela, perder de vista, e o dinheiro de um carro paga 2 ou 3. E aí estão advogados. Ainda tem aquele irmão que compra o carro, financia, joga na revisional, que é para ver o mar pegar fogo. Se livre de endividamento. Faz uma correção. Tem alguém me ouvindo ou não? Segundo, estou te dizendo como fazer a tua prosperidade fluir. Cuide da provisão familiar. Dá um tapa de leve no vizinho, fala com ele assim: cuida da tua família. Você precisa, querido, entender que se somos mordomos fiéis e sábios das porções que o Senhor confiou a nós gerenciar, no momento que isso é depositado em nossas mãos, nós precisamos cuidar do bem-estar da nossa família. Então, pense na provisão para você mesmo, do que você precisa e o que precisa ser providenciado para você. Segundo, cuide da provisão para sua esposa
e seus filhos. Desculpa o machismo, e talvez eu seja censurado na internet, porque tem coisa que você fala hoje é machismo. Não importa se sua mulher trabalha, que Deus abençoe o trabalho dela e faça ela prosperar. Não esqueça que quando Deus criou o homem, Deus estabeleceu para o homem duas funções: protetor e provedor. Então ela trabalha, glória a Jesus, te ajuda a pagar as contas, louvado seja Deus, mas não esquece o seu papel de provedor. Seja homem. Negócio de camarada ir para o restaurante com a esposa e chegar lá quer dividir a conta com a esposa. Isso é modernidade. Isso é criancice. Você não virou adulto ainda. Ter esposa, irmão, é caro. Não é porque ela gasta muito, não. Em alguns casos, em alguns. É porque você tem a missão de cuidar da provisão da sua família. Ela pode te ajudar nisto? Pode. Glória a Deus por isto. Mas um homem não pode ser um encostado que deixa a esposa arrastar a responsabilidade da família nas costas. Se você quer prosperar, ocupe o seu papel como marido, como pai, como provedor do lar. Irmã, a senhora quer prosperar? Seja coluna de sustentação, estaca de sustentação, apoio, equilíbrio para a sua casa e não apenas para o seu marido. Cuide da provisão familiar. Eu de vez em quando me deparo com homens que emprestam o dinheiro para a esposa a juros. Olha pra cá. Tem coisa que eu falo aqui, vocês pensam que é piada. Eu já precisei tratar de casais que a causa da crise conjugal era a agiotagem no casamento. Emprestei dinheiro para ela, juro, pastor. Eu emprestei um dinheiro para ela e ela não me pagou. Eu disse, como assim? Ela fez assim: ele quer me emprestar, pastor, a 12%. Eu disse a ele que eu pago 5%, 12% não. Olha bem para mim. Funciona. Dá certo. Cuide da provisão da sua casa. Se livre do espírito de nonocorreia. Só sabe o que eu falei agora quem tem de 40 para cima. Nonocorreia foi um personagem da dramaturgia brasileira que colocava cadeado na geladeira, uma correntinha no fogão, e ninguém tinha acesso à despensa sem a chave que ele tinha pendurado na cintura. A prosperidade que Deus te dá é para a tua casa. A prosperidade que Deus te dá é para a tua família. Teu marido vai prosperar, tua esposa vai prosperar, teus filhos vão prosperar, tua casa vai prosperar. A bênção do Senhor estará sobre a nossa vida, para a glória de Deus Pai. Eu vou terminar falando duas coisas mais rápidas, para a fluidez da prosperidade acontecer. Seja generoso. Eu encontrei hoje à tarde uma frase de John Wesley que eu achei interessante. John Wesley, para quem não sabe, foi o maior avivalista da história da igreja na Inglaterra. E John Wesley diz assim: ganhe o máximo possível. Poupe o máximo possível. Sirva o máximo possível. Ganhe o quanto você puder. Poupe o quanto você puder. Ajude o quanto você puder.
Seja generoso. Você pode ser a resposta de Deus para a oração de alguém. Você pode ser o agente da provisão divina na vida de alguém. A Bíblia Sagrada diz em Provérbios 11:25 que a alma generosa prosperará. Existem 3 coisas que impedem a nossa generosidade. A primeira é egoísmo. É achar que só eu preciso, ninguém mais. A segunda é avareza. É achar que se eu der um pouco daquilo que me sobra para alguém, vai me fazer falta. E a terceira é incredulidade. Deixar de crer na palavra do Senhor, quando Ele diz: dai e ser-vos-á dado. Boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. A lei da semeadura é inexorável, a lei da semeadura é um fato, a lei da semeadura é inviolável. Se você semeia, o Senhor te fará colher. Aprende uma coisa sobre generosidade: nem sempre a recompensa vem da mesma direção onde você semeou generosidade. Deus vai levantar de outra parte alguém com maior abundância para derramar sobre a sua vida, e você será recompensado por aquele que não fica devendo nada a ninguém. Seja generoso. Sua vida de prosperidade vai fluir. Esse é um caminho, essa é uma trajetória. Você não prospera da noite para o dia. A Bíblia diz que a riqueza adquirida às pressas logo diminuirá. Mas aquele que ajunta pouco a pouco verá a sua riqueza aumentada. E eu concluo dizendo: para que a sua prosperidade flua, seja fiel ao Senhor. Seja fiel ao Senhor, honrando a Deus na sua prosperidade. Provérbios 3, 9 e 10 diz: honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de toda a tua renda, e se encherão de trigo os teus celeiros, e de mosto os teus lagares. Entenda uma coisa, irmão, acerca de ser dizimista e de ser ofertante na casa de Deus. Isso é mais do que participar do orçamento da igreja. Ser dizimista e ofertante é mais do que se preocupar com os desafios da reforma, da construção. É uma questão de fidelidade, adoração e gratidão a Deus. Não é uma questão de ser obrigado, é uma questão de reconhecer ao Senhor nos seus caminhos. Ah, pastor, eu não sou ofertante dizimista, e é isso que muitos projetam aí na internet, por exemplo, porque eu estou vendo homens enriquecendo a custas de dízimos e ofertas. Primeiro você tem que entender que uma banana podre não estraga a bananeira. Uma laranja bichada não te força a cortar a laranjeira. Segundo, tu precisas entender que ninguém que saqueou o altar de Deus prosperou, se deu bem. Os filhos de Eli foram mortos, e o Senhor diz a Samuel: em verdade te digo que não restará um varão da casa de Eli que servirá na minha casa. Então eu sei que tem gente brincando com as coisas espirituais.
Eu sei que infelizmente tem gente tratando a igreja como a sua empresa, ou pior, porque na sua empresa você precisa cumprir algumas regras muito bem estabelecidas, e tem gente pensando que a igreja é o seu quintal, mas não esquece que ela é propriedade do Senhor. Esse é um cuidado que todo líder precisa ter. Eu lido com vocês com um cuidado muito, redundantemente, muito zeloso. Eu fui convencido pela palavra de Deus há muito tempo que vocês não são meus, não são propriedades minhas. Eu não sou o dono do que você tem, eu não sou patrão na igreja. Eu sou apenas servo, aquele que Deus quis estabelecer para guiar o seu povo pela palavra. Sua riqueza não é minha. Estou dizendo isso porque eu já vi casos do camarada, em nome do dom profético, em nome do dom da palavra, se apropriar da vida do outro, se tornar dono das emoções do outro, manipular, líderes possessivos. Não, em nome de Jesus, isto não vai acontecer nesta igreja. Em nome de Jesus, você é propriedade de Deus. Aquilo que Deus te dá, Ele dá para você. E o Senhor espera que você, naquilo que Ele te deu, aprenda a honrá-lo e reconhecer que Ele é a fonte de toda bênção e de toda prosperidade. E um detalhe que eu já falei aqui, e me alegro em falar de novo: você tem um pastor que fica muito feliz quando você fica rico, quando você fecha um bom negócio, quando você tem um lucro estupendo, acima da média, quando você compra aquela casa dos sonhos. Meu coração em nenhum momento vai chegar lá dizendo assim: Senhor, eu sou teu servo, dedico minha vida para o púlpito, o Senhor não me deu uma casa dessa. Não. Esse idiota não vive em mim. O meu coração se alegrará na bênção de Deus derramada sobre a sua vida, porque eu só acredito na prosperidade que prego. Se você receber a experiência desta prosperidade, se você crescer, a porta vai se abrir para a sua vida. E eu estou dizendo e profetizando, e prepara a caneta para testemunhar: você vai encerrar esse ano muito mais elevado do que terminou o ano passado. Olha o texto, Jó 8:7. O teu princípio pode ter sido pequeno, mas o teu último estado crescerá ao extremo. Fica de pé, por favor, quem puder. Diz aí para o seu vizinho: você vai crescer demasiadamente. Você vai crescer. Deus vai te fazer prosperar. Você vai ver o Senhor ampliar a tua tenda, em nome de Jesus. Agora eu vou lhe pedir uma coisa. Eu não quero ter a sensação de tempo perdido. Eu tenho lutas, desafios, mas me sentirei grato a Deus, apesar de todas as dores de parto, se eu olhar para você e eu perceber que a palavra está sendo gerada na sua vida. Então, em nome de Jesus, coloque em prática, relembra. Já que você não anotou, depois você entra na internet, assiste a pregação de novo, pausa, anota alguns princípios, coloca em prática na sua vida. E na medida que você colocar em prática, se não fizer efeito, pode me procurar e dizer assim: pastor, serviu de nada, estou vendo nada. A palavra do Senhor não volta vazia. O caminho do Senhor é perfeito.
Está escrito: confia ao Senhor o teu caminho e Ele aplainará as tuas veredas. Então coloca em prática, em nome de Jesus. Vira para o irmão do seu lado e diz para ele: este ano é ano de plantar e colher. Soberano Pai, tem gente comigo online, tem gente comigo aqui no templo, e eu quero te pedir, Senhor, que esta palavra gere frutos na vida do teu povo, que esta palavra gere resultados práticos na vida da tua igreja. Senhor, eu declaro sobre esta igreja, e eu declaro para hoje, eu declaro na tua palavra resposta imediata, portas abertas na vida deste homem, portas abertas na vida desta mulher. Eu declaro em nome do Senhor Jesus Cristo caminhos ampliados, respostas visíveis, que o céu derrame sobre o teu servo e sobre a tua serva bênçãos sobremedidas, que as fontes superiores e as fontes inferiores jorrem em direção ao teu servo e à tua serva, debaixo do poder da tua palavra e na autoridade dela. Eu quero abençoar os teus filhos e as tuas filhas, em nome de Jesus. Só quem recebe, diga: eu recebo, em nome de Jesus. footprints lie, maps of wind trace softly in the sky. Across the dunes, the whispered stories glide of a nameless past the restless stars once tried. And every step the desert keeps awake in secrets buried deep. Ride the saffron wind with me, let the desert set us free, where shifting dunes rewrite the past and freedom breathes in spaces vast. The sun drips amber through the woven air, turning silence into something rare. Our caravan moves like a quiet flame, a drifting hymn without a name. The winds return the tales they own in languages of sand and stone. Ride the saffron wind with me, let the desert set us free, where shifting dunes rewrite the past and freedom breathes in spaces vast.
our tread recalls the dreams, the known.